Eason pensa que na vida sempre há momentos em que se precisa descansar, dar um passeio, ler poesia ou encontrar amigos para conversar. Existem muitos métodos para isso, mas a melhor coisa para ele é beber cerveja sozinho no seu quarto. O trabalho de meio período acabou, ele se formou e agora está totalmente aproveitando a vida de desempregado. Nesse momento, a notificação de mensagem de texto de Eason tocou. O que é isso? Eason ficou um pouco preocupado e clicou para ler. Era um anúncio de um brinquedo adulto, chamado Varinha do Amor. Eason de repente jogou o celular no sofá sem se importar, mas apenas 3 segundos depois, Eason decidiu retirar esse pensamento. Não é porque está barato que você comprou, tá? Já que você não sabe quando vai fazer aquilo, é melhor praticar antes. Então Eason rolou a tela por aqueles brinquedos, sentindo-se envergonhado. Este não, aquele também não. Espere um minuto. Eason parou no kit para iniciantes. Primeira vez com a Varinha do Amor. Não Eason sentiu como se tivesse caído em um novo universo. Com coisas estranhas demais. Mudando de cena, Eason estava esparramado na cama como um gatinho tomando sol, mas a campainha não o deixava em paz. Quem poderia ser tão cedo? O toque contínuo fez Eason arrastar seu corpo de ouro para abrir a porta, trazendo uma caixa de itens para dentro de casa. Eason nem se lembrava do que tinha pedido, mas seja o que for, ele tinha que dar uma olhada. Assim que viu as coisas dentro, Eason deu um pulo e a jogou para longe dele. Isso é loucura. Eason olhou envergonhado para aquela caixa porque estava cheia de brinquedos adultos. O que você fez? Isso não é humano. Tenho que guardar isso. Eason olhou para a embalagem do lado de fora que dizia que era para iniciantes. Você tá maluco? Como um iniciante pode usar coisas tão grandes? Tenho que devolver. Por causa disso, perdi o sono esta manhã. Preciso dormir mais um pouco. Eason foi para o quarto, sem saber que a Varinha do Amor estava emitindo uma aura como se tivesse pensamentos próprios. Mais tarde, enquanto Eason dormia, ele sentiu sonhadoramente uma mão o tocando. Era um clima de lua cheia, sentindo como se mãos suaves e frescas explorassem cada canto e recanto de seu corpo. Parece que estou com falta de... Você sabe, né? Ontem eu estava olhando uns itens adultos, por isso estou sonhando com isso. Mas espere. Por que Eason? Abriu os olhos e viu um homem o lambendo assim. Ele deu um sorriso malicioso para Eason e disse: Você acordou, Ann? Eu estava me perguntando quando você iria acordar. Trabalhar com alguém inconsciente não é ruim, mas acordado ainda é melhor. O que Eason está fazendo, pelo amor de Deus? Haha, é o seu primeiro encontro com um demônio. Não fique tenso, seu humor está melhorando. Então apenas deite-se e aproveite. Sim, mas neste momento, Eason tinha caído em si. Ele rapidamente empurrou o demônio para longe, fazendo-o fungar como se estivesse magoado. Porque nós dois estamos gostando disso. Quem é você para aparecer no meu sonho assim? Quem eu sou não importa. Afinal, isso é apenas uma ilusão, então, quando você acordar, vai esquecer de tudo. Então pode relaxar e aproveitar. Eason ainda não conseguia dar ouvidos. Ele gritou sem jeito. Espere um minuto, eu nunca fiz isso antes. Mas aquele demônio ali de repente agarrou Eason e começou a chupar as 2 cerejas de Eason, fazendo-o tremer. Eason sentiu-se muito envergonhado. Ele nunca tinha experimentado nada parecido antes. O demônio, Yun-Hyun, agora estava levantando o queixo de Eason e sorrindo. Foi por minha causa que você acabou assim. Então você não se pergunta o que aconteceria se continuássemos a te atormentar? Assim, Yun-Hyun ajudou Eason a explorar até o ponto em que Eason se desfez. Yun-Hyun nem tinha terminado seus pensamentos quando viu Eason de repente se sentindo estranho devido à exaustão. Estranhamente, não foi tão ruim. Oh, não é ruim, e na verdade eu também me sinto interessado. Apenas uma vez seria uma pena. Então Yun-Hyun continuou por trás de Eason, confortável o suficiente para penetrar facilmente. Eason se assustou ao ver o irmão de Yun-Hyun e ficou apavorado. É grande demais, você quer voltar atrás e não fazer mais. Mas Yun-Hyun, com suas habilidades de persuasão, fez Eason hesitar. Afinal, Eason é gay, então ele teria que fazer isso eventualmente. Então por que não praticar agora? Assim Eason teve que ser penetrado daquele jeito. Mudando de cena, Eason adormeceu completamente. Neste momento, ele também acordou grogue, lembrando-se da noite passada. Eason sentiu que foi de fato um sonho muito embaraçoso. Cansado, mas não tão ruim. Assim que Eason estava prestes a voltar a dormir, ele de repente viu algo grande na sua frente. O rosto de Eason ficou pálido imediatamente, porque era Yun-Hyun. Ele sorriu para Eason e perguntou: Você dormiu bem?
Izon entrou em choque por alguns segundos e imediatamente gritou como se a casa estivesse pegando fogo. Ele se sentou confuso. O que é isso? Só um pesadelo? Ah, você me reconhece. Se sim, você deve se lembrar de tudo o que aconteceu na noite passada, certo? Como eu poderia esquecer aquele sonho erótico embaraçoso? Espere um minuto. Isso significa que nem tudo foi um sonho. Como você conseguiu entrar na minha casa assim, antes que eu chame a polícia? É melhor você sair daqui. Você só está falando besteira como um fantasma. Bem, eu sou mesmo um fantasma. Se não acredita em mim, tente me tocar para ver. O rosto bonito de Yoon-hyun estava perto do de Izan, fazendo o rosto de Izan ficar vermelho vivo. Você acha que eu não ousaria te tocar por causa disso? Então Izan juntou toda a sua coragem para tocar Yoon-hyun, e de fato sua mão o atravessou. Izan ficou surpreso e de olhos arregalados. Minha mão simplesmente atravessa este corpo assim? Ah, então primeiro... Izon decidiu acreditar temporariamente, mas por que Yoon-hyun acabou acidentalmente na sua casa? Ah, na verdade, Yoon-hyun estalou os dedos e aquele bastão adulto apareceu. Esta é a manifestação dele quando está dormindo. Afinal, foi Izon quem o trouxe para casa. O rosto de Izon ficou sem expressão e ele insistiu que ele estava mentindo. Yoon-hyun, com uma expressão magoada, como você pode pensar que eu estava mentindo? Na verdade, eu tenho um motivo para estar preso aqui. É uma história comovente de fazer chorar. Será que uma pessoa boa como você não quer ouvir e fica em silêncio? Yoon-hyun continuou espetando aquela coisa no rosto de Izon, fazendo Izon resmungar. Tudo bem, você vai ouvir. Yoon-hyun deu uma risadinha. Primeiro deixe-me apresentar. Meu nome é Yoon-hyun. Como pode ver, eu sou um fantasma, uma pessoa lamentável que teve que partir muito jovem. O que devo dizer? Apenas me chame de um fantasma virgem, significando que eu parti ainda virgem. 5 anos atrás, durante o período Joseon Yoon-hyun, era o filho mais novo do grande nobre Kim Tuan-tu, talentoso, mas afligido por uma doença desconhecida. O grande nobre Kim procurou por toda parte por médicos famosos. Além disso, Yoon-hyun estava prestes a atingir a idade para o casamento. Além do mais, ele ainda era virgem. Nesse momento, a criada também trouxe o remédio para Yoon-hee. Mestre, está na hora do seu remédio. Yoon-hee se virou, recusando. Não vou beber, é só amargo e não tem efeito nenhum. Você não pode fazer isso. Recebi ordens de que o senhor deve beber tudo. A criada gritou, dando dor de cabeça em Yoon-hee. Então Yoon-hae ficou extremamente irritado, sentou-se, pegou o remédio, bebeu de uma só vez e depois o jogou fora. A criada viu isso e saiu feliz, não se esquecendo de dizer que amanhã é a cerimônia de maioridade de Yoon-hee. Yoon-hee suspirou. Que cerimônia de maioridade? Quem sabe por quanto tempo eu ainda consigo viver? De repente, o coração de Yoon-hee doeu. A dor o fez cuspir o xarope e assim Yoon-hee faleceu daquele jeito. Desse modo, o boato de que Yoon-hee morreu ainda virgem começou a se espalhar. Morreu ainda virgem começou a se espalhar. Nesse momento, Yoon-hae estava pairando no céu, sentindo-se muito irritado. Morrer ainda virgem também era culpa dele. Deve haver alguma lei que proíbe um fantasma virgem de transcender. É só esperar para ver. Então Yoon-hee, o fantasma deprimido pela fofoca, começou a secretamente entrar nos sonhos dos outros para realizar uniões fantasmagóricas. A união fantasmagórica pretendia continuar até que todas as mágoas fossem resolvidas, mas os dias felizes foram passageiros e uma preocupação maior apareceu. A natureza das uniões fantasmagóricas se baseia nos desejos humanos, mas com o tempo, esses desejos se desenvolveram excessivamente. Aqueles desejos estranhos tomaram o espaço onde ele podia se infiltrar. Nesse momento, um homem com o cabelo cobrindo os olhos apareceu. Ei, bonitão, você parece tão desanimado. Deixe-me te contar uma coisa interessante. Acontece que ele estava tocando um negócio divertido no mundo humano, mas em vez de pensar assim, o mundo humano é extremamente incrível. O que é bom sempre bomba. O nome Yoon-hyun soa tão antiquado. O que tem de tão antiquado nele? Eu passei vários dias construindo e desenvolvendo essa marca. Consegui fazê-la decolar. De qualquer forma, a loja de brinquedos adultos, Geiyu 10, está se espalhando com força entre os casais humanos. Isso significa que se Yoon-hyun se infiltrasse secretamente nesses brinquedos, seria fácil realizar uma união fantasmagórica. Mas Yoon-hyun rejeitou imediatamente nem pensar. A outra pessoa parecia muito íntegra. Se Yoon-hyun não quisesse, ele não o forçaria. Se você mudar de ideia mais tarde, me avise. Porque Yoon-hee o despreza tanto a ponto de ter que se esconder em um brinquedo para encontrar um parceiro. Espere e verá.
Mudança de cena. Yoon-hae está deitado no meio da rua, e um cachorrinho latindo para ele. Yoon-hae vira a cabeça para assustá-lo, fazendo com o cachorrinho tremer de medo. E então ele faz uma careta para espantar o cachorrinho. O rabo dele se enrolou enquanto ele foge com seu dono tolo e estúpido. De qualquer forma, a questão do pacto demoníaco parece ser uma reviravolta do destino. Mas se eu não continuar fazendo isso, me sinto muito inquieto. Não há outro jeito. Yoon-hae se levanta e chama o Goblin. Você não vai sair. Eu sei que você tem estado me vigiando continuamente. Pego no flagra, o Goblin coça a cabeça envergonhado. Eu pensei que estava bem escondido, e você ainda assim soube. Você se revelou tão claramente como eu poderia não saber. Depois disso, o Goblin disse que enquanto vigiava, descobriu uma pimenta falsa com 5 níveis. E comparado a fazer o pacto demoníaco diretamente, não é muito mais fácil se te esconder naquela pimenta falsa. Ele também está muito curioso sobre o que acontecerá quando o pacto demoníaco for bem-sucedido com uma virgem naquele estado. Yoon-hae pensou consigo mesmo, realmente há um propósito por trás disso. De qualquer forma, estou no meu limite. Vamos tentar. Então, Yoon-hae aceitou o convite do Goblin. O Goblin imediatamente abriu um sorriso de orelha a orelha. Está combinado. Confie em mim, tente só uma vez, irmão. A propósito, eu também encontrei uma pessoa adequada. Então, como vou me esconder nisso? Isso é mamão com açúcar. Basta escrever seu nome no local abaixo e está feito. Nesse caso, devo aproveitar esta oportunidade para fazer isso agora mesmo, segurando aquele item na mão. Yoon-hae de repente percebeu. Isso é um brinquedo adulto moderno. Ah, claro, então o Goblin começou uma aula sobre este item. Escute bem, depois de 1 hora explicando a história e o desenvolvimento dos brinquedos adultos até hoje, ele continuou se gabando das muitas formas interessantes. Depois de ouvir agora, escreva seu nome aqui rapidinho. De volta à realidade, Yoon-hae terminou de contar a Aizen como ele apareceu. Aizen acreditou por um momento, mas estava curioso. Depois do pacto demoníaco, Yoon-hae vai para outro lugar. Agora Yoon-hae fez uma cara séria, deixando Aizen ansioso. Segundo Yoon-hae, olhando atentamente para Aizen, o jeito ou a aparência dele combinam com seu gosto, então ele deveria ficar um pouco mais. Então Yoon-hae disse que queria ficar um pouco mais para se aproximar de Aizen. Enquanto falava, ele passou a mão pelo pescoço de Aizen, puxando-o para seus braços, sorrindo com os olhos apertados. De agora em diante, eu vou depender de você, Aizen. E assim seu plano de curtir sua vida de desempregado desmoronou completamente. No dia em que Yoon-hae ficou na casa Aizen, se entregou continuamente às suas travessuras sem moderação. No início, Aizen não se importava, mas quanto mais o tempo passava, mais excessivo se tornava. E que história é essa de você dizer que ele foi estimulado por você? Claro, Yoon-hae tem que admitir que Aizen é quem mais combina com ele, certo? Mas Aizen desmaiou. Como ele pode responder com os olhos? Agora vendo isso, Yoon-hae sorriu de repente, achando aquilo muito fofo. Depois disso, Yoon-hae sentou-se ao lado de Aizen, que estava dormindo. Aizen continuava resmungando que não aguentava mais e depois xingou Yoon-hae de demônio louco. Yoon-hae riu baixinho. Ele deve ter tido uma noite difícil recentemente. Toda vez que ele se aproximava de Aizen, sentia seu coração bater continuamente ainda mais forte. Não é possível que o coração de um fantasma que existe há centenas de anos possa bater novamente. Será que um canto de seu coração ainda anseia pela vida? Se não, então, no que ele estava pensando. O rosto de Yoon-hae ficou vermelho vivo ao ver aquilo. Será possível? Mudando de cena, Aizen e Yoon-hae estavam sentados juntos, mas cada um assistia a algo diferente. Aizen ficava olhando de relance para Yoon-hae, se perguntando por que um amigo fantasma estava assistindo aqueles filmes emocionantes ali. Toda vez que olhava para ele, achava engraçado por causa de suas ações inesperadas, mas ocasionalmente ele fazia uma cara séria com um pouco não com muita beleza. Yoon-hae também percebeu que Aizen o observava secretamente. Você tem me olhado de soslaio o tempo todo. Quer dizer alguma coisa? Ah, não é nada. Yoon-hae encarou Aizen e declarou sem rodeios entediante. Não há nada a dizer. Aizen se sentiu um pouco envergonhado. Você está louco. Por que não com uma pessoa, mas com um fantasma? Por que você se sente assim por ele? Ah, que irritante. Então Aizen se levantou de repente com o rosto um pouco vermelho, dizendo: Bem, então eu vou dormir agora. Você vai continuar assistindo ao filme? Que graça tem eu ficar sozinho? Vamos dormir. Depois disso, Aizen foi escovar os dentes. Yoon-hae o seguiu para lavar o rosto e ficou ao seu lado até que fossem para a cama.
Aizen perguntou: Ei, Yunhai, você ainda vai fazer aquilo? Que outro jeito tem fantasmas não sabem dormir certo? Eason arregalou os olhos olhando para Yunhai e então, um pouco envergonhado, se virou. Tudo bem, adeus, boa noite. Sim, boa noite, bons sonhos. No dia seguinte, Eason acordou, se espreguiçou e chamou por Yunhai, perguntando: aconteceu algo estranho ontem à noite. Mas Yunhai havia desaparecido sem que ele percebesse. Eason procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrar a figura de Yunhai. Será que ele voltou para dentro da pimenta falsa? Não está claro, ele tinha dito para ficar aqui. Será que, pensando em algo, o rosto de Eason ficou pálido. Abra aqui a caixa. A pimenta falsa desapareceu. Será que ele a jogou fora? Eason se sentiu devastado, depois ficou olhando para o nada. Ele não entendia porque ele tinha partido daquele jeito. Eu não disse nada. Será que fiz algo de errado? Não. Até antes de dormir, nada aconteceu. O que diabos está acontecendo é porque você reclamou. Ei, sobre estar cansado, ou porque disse que não queria Eason, começou a chorar, tendo se apaixonado por um fantasma que já havia partido seu coração. O próprio Yunhai disse que combinava com você, e até disse que gostava de você, mas ele mesmo foi atrás de alguém que nunca conheceu o amor. Que ridículo, mesmo que Yunhai volte, você absolutamente não vai olhar para ele. Justo quando Eason estava chorando e pensando nisso, o barulho alto de batidas na porta o assustou. Ele enxugou as lágrimas, abriu a porta e uma voz familiar soou. Esta é definitivamente a casa certa. Eu estava preocupado que se não fosse você, eu teria que bater em todas as portas. Faz muito tempo que não ando assim. Seus pés começaram a doer, mas felizmente era Yunhai. Naquele momento ele estava em forma humana. Os olhos de Eason se arregalaram em descrença e então ele começou a chorar, assustando Yunhai. Você. Eason, por que você está chorando? Yesnif. Você não sabe mesmo, porque você desapareceu, de repente isso assusta as pessoas. Eu pensei que você tinha se cansado de mim e foi embora, até eu fiquei surpreso. Por isso não pude pedir desculpas. Eu só precisei sair por um tempo devido a umas verificações. E além disso, naquela hora, você estava dormindo, então de qualquer forma, eu não voltei para você. E não é ainda mais maravilhoso que agora eu posso te tocar diretamente, como você se sente? Quando Eason voltou à realidade, ele agarrou a mão de Yunhai e perguntou apressadamente: a propósito, o que está acontecendo? A questão é que na noite passada, enquanto Eason dormia, Yunhai continuou olhando para Eason e percebeu que havia se apaixonado por ele. Mas ele era um demônio, não podia nem mesmo tocar em Eason. Apenas uma vez, ele desejou poder tocar em Eason, apenas para sentir seu calor. Mesmo que morresse de novo, ele estaria disposto. Ele sentia tanta dor enquanto a lua ainda brilhava lá fora. Naquele momento, a pimenta falsa brilhou. E ele sentiu como se uma eletricidade percorresse seu coração, causando-lhe uma dor diferente da que sentira antes. Aquele duende maldito, ele realmente não deveria ter confiado naquele cara. E ele iria encontrar rapidamente aquele cara para acertar as contas. Então Yunhai correu para encontrar o duende. Seu duende maldito, por que você não aparece aqui? Perto dali, o duende tremia como uma vara verde. Ele foi imediatamente agarrado por Yunhai. Por que você está tão bravo de repente? Você não deveria estar me agradecendo. Agradecer enquanto meu corpo está com problemas e eu deveria te agradecer. Com problemas. Eu não te expliquei os efeitos daquela pimenta falsa. Na verdade, se o dono daquela pimenta e o usuário forem compatíveis, eles podem se tornar humanos, de qualquer forma, em tão pouco tempo, para se tornarem harmoniosos. Eles são verdadeiramente uma combinação perfeita. Yunhai ouviu isso, se acalmou e disse animadamente: então, quando eu me tornarei humano, o que você quer dizer com quando você já é um humano agora? Mas as roupas que estou vestindo desapareceram e estou nu. Assim tudo bem, eu também sou um demônio. Humanos têm amor próprio. E aquele elfo finge pensar e então sai voando. Não é mais interessante assim, Yunhai? Ficou extremamente irritado, mas... espere, o mais importante é que ele precisa ir até Eason agora mesmo. E então agora Yunhai está parado na frente de Eason. Ele abraçou Eason com tanta doçura, com tanta saudade, que chorou ru-ru. Só queria confortá-lo, mas de repente Eason o empurrou. Sério, espere um minuto. Ele já sentia algo se projetando lá embaixo há um tempo. Yunhai sorriu maliciosamente para Eason, deixando-o muito envergonhado. Quem fez alguma coisa? Tocou em algum lugar. Yunhai também corou, o que é compreensível.
Tendo finalmente tocado na pessoa de quem gosta, como ele poderia não ter uma reação? Eason congelou. Gostava dele. Será que Yunhai é como ele? Eason enterrou o rosto no peito de Yunhui, deixando-o envergonhado. Ei, isso quer dizer que você gosta de mim ou não? Eason apertou com mais força a camisa de Yunhui com a voz trêmula. Eu também gosto de você. Como se tivesse sido atingido por um raio, Yunhui ficou paralisado. Eason, envergonhado, disse: Não fique aí calado, diga alguma coisa. Yunhui imediatamente se ajoelhou na frente de Eason e, de repente, levantou Eason, carregando-o no ombro como um saco de batatas. Desculpe, mas não consigo mais me segurar, vamos. Então os dois começaram a se divertir na cama. Espere, não é que eu não goste, é que antes eu só fazia isso em sonhos. Agora, fazer de verdade me deixa um pouco assustado. Mas Yun-hyun riu e disse: Não se preocupe, ele tem muita experiência. Depois disso, Yun-hyun cuidou de Eason com entusiasmo. Eason se sentiu tão bem, especialmente com Yun-hyun, agindo e dizendo palavras de amor ao mesmo tempo. Então Eason não conseguiu se conter e perguntou mesmo que fosse um pouco repentino: Eias, você quer continuar comigo no futuro? Yun-hyun encarou Eason e depois riu. Bem, mesmo que eu não quisesse, não haveria outro jeito. Eu não tenho a menor intenção de te deixar ir. No dia seguinte, Eason acordou e viu Yun-hyun, que havia se transformado em humano, dormindo ao seu lado. Ainda era um pouco difícil de acreditar, mas Yun-hyun também acordou na mesma hora e perguntou no que Eason estava pensando. Eason disse que estava feliz por poder dormir e acordar com Yun-hyun. O coração de Yun-hyun disparou como uma tempestade. Ele estendeu os braços e abraçou Eason com força, precisando apertá-lo ainda mais para sentir o amor com mais clareza. Em outro canto do prédio, a elfa Kia exclamou: Verdadeiramente, meus olhos não me enganam e nada é mais belo do que o amor predestinado. Fico imaginando qual será o próximo relacionamento.